Eu estava pensando numa mensagem que a gente pudesse refletir e me veio muito fortemente ao coração essa palavra, a palavra ambiguidade. A palavra ambiguidade, ela, pelo menos para efeito do nosso estudo aqui, ela nasce, quer dizer, não é que ela nasce, ela foi muito tratada. Vocês lembram dessa sigla que eu já falei várias vezes aqui no Palavra de Homem, do VUCA? Lembram disso? Não. VUCA foi um acrônimo, né, que foi pensado na década de 80 pelo exército americano e depois acabou indo para o mundo corporativo. Por quê? Porque VUCA representava, pelo menos naquela época e representa ainda hoje, o mundo. Quer dizer, eles saíram da Guerra Fria e eles não sabiam o que fazer. Como é que está esse mundo? O que está acontecendo conosco? O mundo está volátil, as coisas não são mais fixas como eram. O mundo está incerto, o mundo está complexo e o mundo está ambíguo. A partir desse VUCA, por causa da pandemia, nasceu um outro acrônimo, que eles tem sido chamado de BANI, B-A-N-I, criado por esse homem aí, depois da pandemia, que o B é de frágil, né? Brittle é um pé de moleque americano. Esse pé de moleque aqui, ele é bem fininho, mas super duro, mas se você deixar ele cair, ele quebra, igual o vidro mesmo, sabe? Então a ideia é que o mundo está mais frágil, né? Nós estamos mais susceptíveis a catástrofes a qualquer momento, e os negócios e as empresas, etc., estão frágeis. Está todo mundo frágil. Né? Quantas empresas você ficou sabendo que fecharam nessa pandemia? Né? Quantas que tiveram que repensar? Quanta gente, quantas profissões que desapareceram? O cara só sabia fazer aquilo, não sabe mais fazer. Por quê? Porque ninguém precisa mais daquilo. Então, essa fragilidade do mundo, a ansiedade que isso gerou, não só nas pessoas, mas esse autor ele diz que nós estamos vivendo num limite, né, que cria um senso de urgência que orienta a tomada de decisões. O que está acontecendo? Como é que eu faço? Como é que eu não faço? O que vai acontecer? O que não vai acontecer? Eu tenho que conversar com muita gente agora, nesse tempo que nós estamos vivendo. Domingo que vem agora é a eleição. E as pessoas ficam assim, e agora? O que vai acontecer? O empresário, o que será que vai acontecer? Quem vai ganhar? O que vai acontecer? Essa ansiedade, que não é uma ansiedade só do ser humano, daquela coisa da gente ficar ansioso pelo dia de amanhã, mas é uma ansiedade social, uma ansiedade econômica bastante intensa. Também esse autor diz que o mundo já não é mais linear, as coisas não têm mais aquela começo, meio e fim, né? As coisas não estão acontecendo com aquela padronização que a gente conhecia e ficou incompreensível. Voltando para o nosso tema, eu quero trabalhar a questão das ambiguidades e estudar um pouquinho sobre isso e discutir com você como é que a gente pode viver a partir dessa questão, tá? Das ambiguidades. Por isso que eu chamo de as ambiguidades e a certeza necessária. A palavra ambiguidade, ela vem do português, ela é da gramática, né? De acordo com o dicionário, é uma hesitação entre duas ou mais possibilidades. Dúvida, incerteza, indecisão, ambivalência. Né? Esse desenhozinho aqui muito interessante, né? Uma criança com uma plaquinha vendo o pôr do sol. Aí o cara fala, quanto você quer? Ele diz, não, eu estou vendo o pôr do sol. Essa é a ideia de que essa frase foi mal escrita, obviamente. Então a ambiguidade na linguística, ela ocorre quando um trecho, uma sentença ou uma expressão linguística apresentam mais de um entendimento possível. Por exemplo, nessa frase, o guarda deteve o suspeito em sua casa. Na casa de quem? Do guarda ou do suspeito? Essa ambiguidade é exatamente, poxa, eu não estou entendendo, não está claro. Mas a ambiguidade, ela não é só uma questão de gramática, ela é uma questão de vida, não é? Teve um autor que disse essa frase, é a ideia de que o mundo não existe em preto e branco e pode haver diferentes interpretações, diferentes significados e diferentes visões sobre o mesmo assunto. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, extremamente difícil. Se era difícil antes da pandemia, piorou. Tempo difícil em que sentido? Nas interpretações da vida. A interpretação que as pessoas fazem da vida.
a interpretação que as pessoas fazem da política, as interpretações que as pessoas fazem dos gêneros, né? Aquela coisa toda que você está acompanhando. As interpretações sociais, as interpretações raciais, né? Agora tudo é racismo. Né? Você olha assim e fala assim, que cor que é esse descanso aí na sua mesa? Ele é uma cor escura. O cara tem medo de falar que é preto esse troço aí. E é preto esse negócio, não é preto aí? Meu iPhone é preto. Nossa, você é racista. Essa faz parte dessas ambiguidades da vida. O que é? O que não é? O que é certo? O que é errado? Para onde eu vou? Onde eu ponho a mão, onde eu não ponho a mão? Um outro autor, ele diz uma coisa interessante. Se por medo de arriscar com algo que desafia nossa compreensão, nos sentimos compelidos a evitá-lo, é provável que acabemos perdendo a oportunidade de realizar o que é vital para nós. Quer dizer, por medo, por causa das ambiguidades, eu tenho medo de tomar uma decisão. Eu tenho medo de sair de casa, eu tenho medo de arriscar no trabalho. Mas existem outras ambiguidades, que é a ambiguidade da interpretação da vida. Certo? Quando você se depara com uma incerteza. São as ambiguidades das interpretações espirituais. E isso aqui, será que eu faço ou não faço? Isso aqui é aprovado por Deus, não é aprovado? Mas a Bíblia fala alguma coisa, não sei. Mas será que, como é que é isso? Né? Por causa da pandemia, o povo todo foi para a internet, né? E todo mundo vai tudo. É igual enxurrada. Não é verdade? Foi tudo. Lixo, tranqueira, e foi coisa boa também. Mas vai tudo de uma vez. Né? As pessoas começaram a ser totalmente inundadas com uma série de mensagens, inclusive mensagens cristãs, ou com cara de mensagens cristãs. O que é pior. Ele tem aparência de mensagem cristã e é autoajuda. Tem mensagens que parece que vão edificar a sua vida e, na verdade, vão tirar você do Evangelho. Vão tirar você, por exemplo, de temas que são caros para o Evangelho, que são a soberania de Deus, a glória de Deus. São temas caríssimos para o cristianismo. Né? E as pessoas começaram a ficar em pânico. Por quê? Porque isso é verdade, não é verdade? Isso está certo, não está certo? E aí criam-se as ambiguidades na vida. Da dificuldade de se interpretar. É certo ou não é? O que eu faço? Para onde eu vou? Como que eu ando? Né? Esse texto do Evangelho, da carta de Paulo aos Gálatas é um trecho muito interessante, porque a carta de Paulo aos Gálatas, não vamos estudar a carta de Gálatas não, mas só para chamar a sua atenção para quem esqueceu, a dificuldade toda era a seguinte: o apóstolo Paulo ministra para eles o Evangelho e vem os judaizantes, os judeus, e diziam para eles, você tem que se circuncidar. Aí ele fala, mas eu sou cristão. Aí ele dizia, não, mas o cristão também tem que se circuncidar. E aí, faz ou não faz? Anda ou não anda? Tá certo ou tá errado? Isso é uma ambiguidade. Por onde que eu ando? O que eu devo fazer? Como que eu resolvo esse problema? Né? As ambiguidades no trabalho. Como é que eu tomo uma decisão se eu não tenho todos os dados possíveis? Como é que eu tomo uma decisão econômica se eu não sei o que vai acontecer amanhã? Poxa, a taxa de juros estava lá em 2 pontos não sei quanto, agora está 13 não sei quanto, e agora o que eu faço? Mudou a cara de todo mundo, mudou a cara da empresa, mudou a cara do crédito, mudou. E aí, o que eu faço? Dou um passo para frente, dou 2 para trás, vou, não vou, arrisco, não arrisco, abro aquela empresa que eu tenho sonhado ou não consigo sonhar. O que eu faço? Então, nesse tempo aqui, o apóstolo Paulo disse, olha, eu estou admirado que vocês abandonaram rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é outro evangelho, é um enrosco, é um engano, é uma mentira. Vocês estão carregando um peso que Cristo já carregou na cruz.
Pensa nisso, como que você lida com as ambiguidades? Quando você não está certo de alguma coisa, o que você faz? Eu creio que nós temos que perguntar para a Bíblia. Vocês sabem que o movimento Palavra de Homem, ele é um movimento para homens, é um movimento que a gente vai falar coisas para os homens, mas é um movimento cristão. Então a gente sempre vai buscar nas Escrituras o nosso entendimento, né? Então o que a gente aprende nas Escrituras? A primeira coisa que eu aprendo nas Escrituras é que tudo que eu fizer tem que levar o nome de Cristo para a glória, tem que glorificar o nome de Jesus. Se o que eu fizer não glorifica Cristo, já é um filtro para minha tomada de decisão. Faz sentido, gente? Sim ou não? Pô, eu estou em dúvida, né? Pô, a Bíblia não fala se eu devo ou não pegar um empréstimo financeiro. E aí, o que eu faço? Pô, já procurei na Bíblia, não achei. E aí, o que você faz? Uma das coisas é, o que você vai fazer vai glorificar o nome de Jesus? Como você vai aplicar esse dinheiro vai glorificar o nome de Jesus? A maneira como você vive economicamente glorifica o nome de Cristo? A sua empresa glorifica o nome de Cristo? Ai, pastor, ore pela minha empresa. Você faz tudo errado. Né? Aí a gente chega, Senhor, abençoa esse mardito aqui. Que não quer saber nada com a verdade, não quer saber nada com a justiça, trata mal seus funcionários, resolve as coisas de qualquer jeito, arrasta para baixo do tapete a sujeira. Eu não sei como tem gente que tem coragem de pedir oração, mantendo uma vida estragada. Ai, ore pelo meu casamento. Como é que você trata a sua esposa? Na pancada. Com falta de educação. Com falta de atenção. Né? No meu trabalho como coach, eu trabalho com pessoas assim, tete a tete, um a um, né? E coisa que está me fazendo muito bem, porque eu ouço coisas incríveis, né? No um a um as coisas nascem, né? E uma das reclamações mais incríveis que eu vejo das pessoas é a seguinte: você sabe que eu não consigo equilibrar a minha vida profissional e a minha vida familiar? Eu não consigo. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar, né? Mas você trabalha quanto tempo? Eu trabalho. Eu saio de manhãzinha e volto à noite. E a sua família? Eu não sei o que fazer. E eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não sei o que fazer. É uma ambiguidade ou não é? O que eu faço? A primeira pergunta que eu tenho que fazer é: se encaixa na glória de Deus? O texto diz: portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Você está trabalhando para a glória de Deus? O tempo que você gasta é para a glória de Deus? A maneira como você trabalha é para a glória de Deus? A maneira que você cuida da sua família é para a glória de Deus? A maneira que você trata sua esposa é para a glória de Deus? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Extremamente prática. Gente, não tem nada de ficar espiritualizando aqui. É uma coisa absurdamente prática. Faz sentido, pessoal? Segundo, é preciso que eu entenda que Deus tem uma sabedoria que eu não tenho. Tiago diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Sabedoria é como agir. Conhecimento é o que eu sei. Mas a sabedoria é a prática do que eu sei. Aquilo que eu sei, como eu faço para colocar em prática isso? Né? Eu sempre disse isso, eu falava muito aqui também, né? Eu sempre disse isso: olha, gente, você sabe que sabe quando você consegue ensinar. Se você não consegue ensinar, você não sabe o que você pensa que sabe. Porque você não vive aquilo. Né? Então, peça sabedoria. Senhor, como que eu ajo? O que eu devo fazer? Como que eu ajo agora, nesse tempo? Vocês sabem muito bem que eu nunca busco nenhum tipo de partidarismo político. E eu não faço propaganda política. Mas nós vamos ter que votar, não vamos?
eu estou vendo a polarização dividir pessoas da mesma família. E está criando dificuldades. Aí a primeira pergunta, para a glória de Deus. Estou brigando porque o meu partido ou porque o meu candidato é diferente do candidato da minha esposa, do marido, do filho, do tio, do blá 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 e tal. E, escuta, cara, essa briga sua glorifica o nome de Jesus? Segundo, peça sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria. Para eu entender melhor, para eu abrir a minha mente, para eu, sei lá. Eu preciso saber. Precisa ou não precisa? O próprio livro de Tiago fala numa sabedoria humana que diz a sabedoria humana é maligna. Sabedoria humana, ela é chão, ela é rasteira. A sabedoria divina é pura, é pacífica, é abençoadora. Eu preciso da sabedoria de Deus. Ficar ouvindo o que os outros falam, gente, dá briga. Não dá, não. Nesse tempo de briga política, eu fujo das rodinhas quando os caras estão... Você tem que... Já pensei... Eu me calo, fico quieto, falo, Senhor, isso não vai glorificar teu nome. Daqui a pouco, né? E a gente tem que cuidar da nossa família e cuidar da nossa saúde também, não é, gente? Ficar nervoso por causa dos outros? Vai dar um infarto aí no velho. Tô com 64, Marquinhos. O que você tá pensando? 64 aninhos. Avô de 2. Neto chorando. Então, o que eu quero dizer é, peça para Deus, fala com o Senhor. Terceiro, confie em Deus. A Bíblia diz, confie no Senhor todo o teu coração. E não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Eu tô com uma ideia, não sei o que eu faço. Essa ideia talvez eu possa sustentar melhor a minha casa. Confia no Senhor, não confia na tua inteligência. Cuidado com a tua inteligência. A tua inteligência foi dada por Deus, mas você pode usá-la erradamente. É ou não é? É igual dinheiro. Você pode ganhar honestamente e desonestamente. Você pode usar honestamente e desonestamente. Depende do quê? Do teu coração diante de Deus. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com esse dinheiro? Né? Confie no Senhor, não se apoie na sua própria inteligência. A nossa inteligência é limitada. Pastor, eu não precisava vir aqui para ouvir isso, porque isso eu já sei. Põe em prática então, né? Põe em prática. Confia no Senhor. Saiba que Deus tem o melhor para você, porque Ele é sempre bom. Leia comigo aqui, ó. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Lembra da tradução antiga? Provai e vede que o Senhor é bom. Prove. Prove a bondade do Senhor. Tenha medo. Prove. Deus é bom. Será que Deus quer o melhor para minha casa? Não sei não. Vai que Deus quer que eu sofra. Aí tem algum problema teológico aí, não tem? De quem é o seu Deus, né? Você não sabe que Deus... Olha, Deus me passou a perna essa semana. O seu Deus está com cara de inferno, de diabo, não está? É um problema teológico. Por isso que eu digo, e quando eu comecei a pregar pela internet, uma das coisas que eu tinha no meu coração e tenho ainda é nós precisamos voltar para as Escrituras. Tem gente que está fazendo teologia em cima de teologia. Sabe o que eu quero dizer? Teologia, gente, é a reflexão sobre o pensamento das coisas de Deus. É uma reflexão sobre as coisas de Deus, é um pensamento teológico. Agora, o pensamento teológico nasce na vida das pessoas. Agora, se eu basear a minha fé no pensamento teológico de um teólogo X,
é igual ao telefone sem fio. É igual ao telefone sem fio. Uma vez eu cheguei para um cara e falei assim, ele falou assim, eu falei, você lê a Bíblia? Ele falou, eu leio o Evangelho segundo Allan Kardec. Eu falei, por que você não lê o Evangelho segundo Jesus Cristo? Por que você não vai na fonte? Certo? Volta para a Bíblia, volta para a Bíblia, volta para a Bíblia. O que a palavra de Deus tem para nos ensinar? Volta para as Escrituras. Quinto ponto, é preciso conhecer a Deus e a sua palavra. Né? Ligado uma coisa com a outra, eu preciso conhecer quem é esse Deus. Deus que é bondoso, misericordioso, o Deus que me sustenta. A Bíblia diz que todo dia de manhã a misericórdia do Senhor se renova. A Bíblia diz que Deus é fiel, e Ele é tão fiel, mas tão fiel, mas tão fiel, que se eu for infiel, Ele permanece fiel. Tem gente que trata Deus como se fosse o amigo da esquina. Como se fosse o pastor dele. Não, gente, Deus é Deus. Eu sou gente. Eu sou ser humano. Nasci em pecado, cresci em pecado e vivo lutando para manter os pecados longe da minha vida. Certo? É isso que o cristão faz. Mas Deus não tem pecado. Jesus Cristo não tinha pecado. Quem é o seu Deus? Conheça Deus. Um dia perguntaram para Jesus, fizeram uma pergunta meio teológica para Jesus, e Jesus respondeu essa frase: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. O problema é esse, vocês estão errando, vocês estão militando em erro. Vocês não conhecem Deus. Quando eu falo, por exemplo, para o pessoal, gente, a Bíblia fala no princípio das dores. As coisas vão piorar. Aí tem gente que fala assim, ai, não, vira a boca para lá. Mas eu só estou lendo a Bíblia. Só estou lendo a Bíblia. Quando é que você, não os outros, você viu o mundo com uma guerra, com a Rússia invadindo um país, e a gente assistindo na televisão, e nenhum país se atreve a chegar lá e falar assim, ô Putin, acaba logo esse troço aí, que senão nós vamos invadir você. Por muito menos invadiram países, mas ninguém mexe. A pessoa tem medo da Rússia. E agora ele já falou assim, não é por nada não, gente, mas a gente tem umas armazinhas aqui, inclusive nucleares. Vocês vão querer quiser conversar aí, a gente conversa. Quando é que você viveu essa experiência? Eu nunca tinha vivido um negócio desse. Certo ou não? Eu nasci no pós-guerra, né? Eu nasci em 58. Depois do pós-guerra veio toda uma guerra fria. E aquela coisa de espião pra cá, espião pra lá. Eu vou apertar o botão, hein? Não aperta não, que eu tenho outro botão aqui também. Não, eu vou. Que é a desgraça toda, anos e anos e anos, o pessoal com medo e não sei o quê. Aí a coisa deu uma baixada, não sei o quê e tal. A hora que a gente fala assim, vamos, né? Vamos nessa. Aí agora descobriram, tem uma revista científica dizendo que realmente o Covid nasceu em laboratório. Sabe o que é vírus nascer em laboratório? Você sabe como é que chama isso? É arma. Arma biológica. Certo? Esse escapou. Imagino que estão preparando por aí. E nós estamos vivendo isso. Aí você vai dizer, nossa, pastor, obrigado, hein? Plena segunda-feira, frio, a gente vem com maior alegria que vai voltar o Palavra de Homem e você vem me falar um negócio desse? Mas eu não falo, gente, está na Bíblia isso. Mas pastor, não dá para a gente melhorar alguma coisa? Dá para a gente melhorar tudo. Sabe como? Fazendo tudo isso que eu estou falando. Conhecendo a Deus, querido. Andando com Jesus. Conhecendo as Escrituras. Nós estamos aqui, não estamos? Alguns amigos do Palavra de Homem foram embora. Foram antes de nós.
Você está aqui, não está? É a graça de Deus, a bondade do Senhor. Ah, mas Deus não foi bom com eles? Foi. A Bíblia diz que preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. A hora que chegar o seu horário, Deus vai falar, vem, filho, vem morar comigo. Eu amo você. Fica aqui comigo, vai ser muito melhor. E a gente vai. Mas você está preparado para ir? Sabe como é que a gente se prepara? Conhecendo a Jesus Cristo. É o único Salvador. É o único caminho para Deus. É Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Ai, pastor, nessa pandemia, olha, eu fiz de tudo, hein? Fiz de tudo. Macumba, pé de coelho, e ferradura. Tomei uns chás diferentes. Jesus Cristo vem ao mundo, morre numa cruz para você usar ferradura. É um cavalo, é uma mula mesmo. É uma mula. Desculpa, eu não aguentei. Certo, querido? É Cristo que é o caminho, a salvação. Por isso que Jesus disse, vocês estão errando, vocês estão militando em erro, conheçam a Deus e conheçam a sua palavra. E eu termino dizendo isso aqui. Gente, a gente precisa orar. A oração muda a história, né? Eu gosto desse texto aqui, que é um convite. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras de Jesus, é um convite. E não é um convite para o incrédulo só. É um convite para o crente, para o cristão, para quem ama a Deus. É um convite para a minha vida. Está cansado? Vai a Cristo. Fala com Ele. Chora aos pés do Senhor. Fala com o Pai. A Bíblia diz, você quer falar com Deus? Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu Pai que te vê em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Ele vai cuidar de você. Então a oração tem que ser constante e tem que ser proativa. O que é proativa? Antes, né? Antes do problema acontecer. Certo? Você pode ter uma vida reativa ou proativa. A vida reativa é aquele que coloca a fechadura depois que o ladrão entrou. E proativo é aquele que põe antes, né? Aprenda a orar antes, aprenda a encaminhar seus filhos na oração. Esse domingo sentamos para comer em casa, etc. E enquanto estavam comendo ali, eu já comecei a ministrar a palavra de Deus. E olha, é assim, Deus falou isso, a palavra de Deus diz isso e tal. Depois tomamos a ceia juntos em casa. Por que nós perdemos essa dinâmica? Primeiro, porque a gente vê muito computador. Muita internet, né? Só tem desgraça. Segundo, a gente vê muita televisão. E as notícias não são nada agradáveis, só são coisa ruim, né? Dependendo do veículo de informação ainda piora tudo, né? Não é verdade? E quando que você ora? Quando que a gente fala com Deus? Quando que a gente encaminha a nossa vida diante do Senhor, né, o dia a dia? Vencer ambiguidades, querido, exige oração, exige você receber do Senhor exatamente isso. Aprendam de mim. Aprendam de mim. O que o Senhor tem para você? O que Deus falou com você nesses 2 anos e meio? Nessa última semana, o que Deus falou com você nessa última? Ah, você não tem a mínima ideia. Se Ele falou, eu não ouvi. Pastor, mas eu nunca ouvi Deus falar. Ele fala aqui dentro, gente. Ele fala na mente, Ele fala no coração. Mas se você não falar com Ele, Ele não conversa com você. Como é que eu vivo, pastor? Como é que eu venço essas ambiguidades? Essa coisa de não é um ponto cinza, eu não sei o que fazer. 5 pontos que a gente viu hoje. E que seja para a glória de Deus. Amém, queridos?
Amém? Vamos ficar em pé? Vamos falar com Deus, né? Vamos falar com o Senhor? Eu quero de novo agradecer você por estar aqui. Você não sabe, olha, para gente que orou e pensou e clamou a Deus para entender o que a gente ia fazer com a palavra de homem, ter você aqui na primeira noite de retorno é um presente para Deus, mas é um presente para o meu coração que vocês não têm ideia. Obrigado. Obrigado pelo amor de vocês, pelo carinho de vocês, viu? E continue orando pela gente, a gente precisa saber como trabalhar isso, né? Algumas coisas aí a gente está querendo mudar, mas é para melhorar. A partir da semana que vem, se Deus quiser, toda mensagem vai ter pelo menos umas 2 perguntas ali no fim da mensagem. Mas eu vou fazer a pergunta de hoje. A pergunta de hoje é a seguinte: o que você vai fazer com o que você aprendeu hoje? O que você vai fazer com o que você aprendeu hoje? Eu não estou te ensinando nada, eu estou lembrando você de um monte de coisa importante, né? Eterno Deus, obrigado pelo teu amor por nós, obrigado pela tua bondade. Obrigado, Senhor, porque a gente não precisa ficar vivendo no mundo de incertezas. Nós temos um Senhor, nós temos um Deus poderoso, amoroso, gracioso, fiel em todo o seu caminho, justo, um Deus eterno e todo-poderoso, soberano. E esse Deus é o nosso Deus. A ti a honra e a glória para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, vai na paz do Senhor, tenha uma semana maravilhosa, curta bastante essa semana e traga seus amigos segunda que vem, se Deus quiser.